Fala comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina da Peer e a gente está aqui num formato um pouquinho diferente, que é um podcast, para conversar com a Guta, o Marcelo e a Kika, para contar um pouco para vocês sobre essa coisa linda que saiu nas últimas semanas, que é a cara nova e a marca da Peer. Então, para a gente começar, gente, eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho quem são vocês e por que vocês estão aqui nesse papo com a gente hoje. Então, gente, muito legal estar aqui com vocês para conversar um pouco mais. Eu sou o Marcelo, eu trabalho na Sweet & Co. Nós somos um estúdio de design aqui de Porto Alegre. E a Peer entrou em contato com a gente para entrar nessa jornada com eles, de trabalhar em cima do logo deles, mudar um pouco a marca deles. E a ideia aqui é conversar um pouquinho com vocês sobre esse processo de mudança, o que a gente pensou, o que a gente tinha em mente para a marca. E acho que vai ser um papo bem legal. Bom, eu sou a Kika. É muito legal estar aqui com vocês. Eu cuido do time de Brand and Content aqui na Peer. E o que é divertido é que eu faço isso diretamente de um sítio de Viçosa com internet satélite e galinhas. Então, espero poder contribuir com um pouco da nossa visão de como foi interagir com profissionais tão maravilhosos, com empresas tão incríveis que nos entenderam tão bem. Eu sou a Guta. Marina, obrigada pelo convite. Eu sou founder e sou CEO também da Brandim. A Brandim é uma agência de branding e a gente é especializado em startups, em empresas tech, empresas que têm empreendedores de forma geral e de construir a estratégia de marca e dar vida a elas em seguida. E a gente fez esse trabalho de branding da Peer. Pô, é legal que a gente tá nesse papo aqui do jeito que é Peer, que é tipo 100% distribuído. Então, obrigada por terem vindo, vai ser super legal esse papo. Eu queria começar com a Kika, que foi a primeira pessoa que chegou na Peer para olhar com mais cuidado e com mais carinho a nossa marca e a nossa comunicação. Lá atrás, acho que quando a Peer tinha menos de 10 pessoas. E aí, a gente sempre recebeu muitos elogios da comunidade sobre a forma que a Peer se comunica e sobre a nossa cara e sobre a personalidade da Peer como marca. Então eu queria começar perguntando para a Kika de onde veio essa ideia de fazer uma releitura, de olhar de novo para a marca da Peer e pensar que ela poderia passar por algumas alterações e ser um pouquinho diferente. Muito legal. Então, é um processo longo. Lá atrás, né, quando a gente começou a Peer, acho que tinha muita intenção. Muita coisa que a gente faz hoje já existia lá, mas era uma intenção subjetiva, assim, inconsciente, né? Então, em algum momento, a gente percebeu que o negócio deu saltos e que a marca não poderia ficar para trás, né? Negócio e marca precisam andar juntos. E aí, quando a gente começou esse processo, foi muito legal, porque num primeiro momento você fala assim, oi Guta, eu quero uma marca nova. Né? Aquela pessoa que chega na terapia e fala assim, olha, eu quero resolver esse problema aqui. Não, peraí, senta aí que você vai ter que rever sua infância, você vai ter que revisitar a relação com seus pais, né? Então, a gente fez esse mergulho e foi muito legal. A gente sempre comparava com que a diferença de uma marca que passa por um processo desse, né, de se conhecer, de conhecer quais são as intenções por trás naquele momento zero, das pessoas que gostam, que consomem, das pessoas que trabalham junto. A diferença dessa marca para uma que não faz é do adulto que fez terapia para um adulto que não fez terapia, né? Então a gente gosta muito dessa comparação. E aí a gente começou a procurar alguma empresa que pudesse fazer isso por nós, e aí foi muito legal, porque quando a Guta chegou, assim, a gente percebeu que a gente tinha encontrado uma joia, né, que era uma empresa pequena, que ia ter tempo, ia ter disposição, ia ter vontade de conhecer a gente de verdade. Eu acho que a Peer sempre foi muito cuidadosa consigo mesma, então a gente tinha esse medo de escalar e de crescer perdendo certas coisas, e a Brandim conseguiu traçar esse caminho com a gente, respeitando isso muito pela profundidade que teve no contato com a gente. Então foram aí semanas e semanas de entrevistas com fundadores, com peers, com membros da comunidade, que fizeram com que desse nosso trabalho junto, dessa nossa convivência, surgisse então
tanto um trabalho de estratégia de marca, quanto de personalidade, né? Que deu muita base para a gente conseguir chegar numa parte de território visual com muito mais autoconhecimento, né? Nesse processo a gente aprendeu muito. Eu lembro que foi bem forte, porque teve uma das primeiras conversas, assim, a Guta falou uma coisa que me marcou muito. Falei, acho que ela sabe bem com quem que ela tá falando, porque ela falou assim, sabe, é normal que startups entre Series A e Series B, elas ficam meio confusas. Elas não sabem quem elas são e como elas se comunicam pro mundo, né? Então eu falei, ela entendeu, é isso. Tipo, a gente tava saindo de um período de infância para começar alguns passos de adolescência e a gente não tava conseguindo se vestir para isso, não tava conseguindo se expressar para isso. Então, todo esse trabalho, eu gosto de dizer também que foi uma mudança de guarda-roupa, de fase de vida mesmo. E aí, nesse processo, a Guta chegou lá no Insinho e entrou de cabeça na primeira parte dessa tomada de consciência, se a gente pode chamar assim, sobre a expressão da Peer, a personalidade da Peer, e trabalhou muito na nossa estratégia de marca. Então, Guta, acho que seria legal você explicar um pouco para a galera, no fim, o que é uma marca, quando a gente está falando aqui marca, o que isso significa, e qual a importância para uma empresa do tamanho que a Peer estava e para onde a Peer vai, de ter clareza nessa estratégia, né? Legal. É engraçado que essa relação de branding com terapia, ela é muito recorrente, essa metáfora que a Kika fez. E porque no fim do dia, branding tem muito a ver com se conhecer. E o que eu falo muito é que as empresas vão ter marca de qualquer forma. Então você vai ter uma marca, no sentido de que as pessoas vão perceber a sua empresa de alguma forma. Então eu acho que marca é o front-end, né? É como as pessoas entendem e percebem as empresas. Então, branding é você ser estratégico para construir uma marca que vai chegar na visão de negócios que você quer. Então, como a Kika disse, né, branding e negócio andam juntos, andam super juntos. Então, em nenhum momento a gente ficou pensando, eu gosto disso ou gosto daquilo. A nossa lógica sempre foi para a estratégia que a gente quer traçar, para o lugar que a Peer quer estar no futuro, e para o mercado como ele é hoje, o que é mais estratégico, né, da minha marca? Então, branding é esse processo de construir quem a gente como é que eu falo, o que eu vendo e como que eu quero que as pessoas me entendam. Isso de uma forma super simplificada, né? Mas eu acho que é a forma mais fácil de explicar. E aí, quando a gente pensa no momento da Peer, o que acontece? Quando você encontra Product Market Fit, ou quando você, de certa forma, validou um produto, você está saindo de uma etapa em que você está olhando só para produto, 90% para produto, e que, entre aspas, acabaram os testes, porque nunca acaba, né? Mas assim, você para um pouco nessa coisa do discovery diário e de testando cada feature de construção, e aí você começa a entrar em growth. E aí, o que tem de louco? Além de você agora ter uma coisa muito mais amarrada e fechada como produto do que você tinha um ano atrás, você começa a ter uma escalada de time que é uma coisa absurda, enlouquecedora, né? Então, eu lembro que no início do projeto eu chegava na Peer e todo dia alguém perguntava em que área que eu estava e se eu queria almoçar. Porque achavam que eu era uma pessoa nova de algum dos times, porque tinha gente entrando, não todo dia, porque você tinha um processo, mas a cada 15 dias chegava, então você nunca sabia exatamente quem era todo mundo que estava ali. E aí o papel do processo de branding é também de todo mundo estar na mesma página. Então, tem algumas coisas que acontecem de cara. O CAC da Peer começou a cair antes do nosso projeto terminar, porque a gente já tinha estruturado um posicionamento e como é que eu explico esse produto que eu tô apaixonado, porque eu tô só pensando nisso há muitos meses, para pessoas que nunca viram isso antes e que não sabem o que é isso. E a gente tinha até... a gente não usava a palavra seguro, né, porque a gente não queria que as pessoas achassem que a gente era como o restante da indústria. Isso causava um mega problema com o consumidor, que não entendia exatamente o que ele estava comprando. Ou a comunidade, a gente falava isso antes da venda, e aí a pessoa ficava confusa, porque ela achava que era uma coisa de cooperativa, e aí a gente começou a separar a argumentação. Comunidade é para quem já é da comunidade. Não preciso falar isso antes da pessoa entrar para a comunidade. Então, só da gente organizando essa argumentação, o CAC caiu e todo o tráfego orgânico aumentou. Isso ajudou também muito o processo de branding. Eu lembro de conversas com o time de people, né? De como que a gente vai contratar pessoas que estão alinhadas e como que a gente vai levar para o produto esse tipo de coisa. Então, branding, ele entra na empresa inteira.
sabendo quem a gente é e como é que eu pego essa minha essência de marca e coloco ela em tudo que eu faço. Acho que é um pouco, por alto, é um pouco disso. Eu acho que é bem por aí, e acho que é importante também a gente lembrar que na época a gente estava começando a falar de expandir para outros seguros, de seguro para celular, para o seguro auto, que a gente lançou agora há pouco. Então, como é que a gente passa de fase na vida, né? Na vida da empresa, de uma empresa que oferece um produto e tem que explicar isso para as pessoas, para uma empresa que oferece outro produto. E acho que, como a Kika falou, esse processo que ele passa pela empresa inteira, mas ele passa por dentro e por fora, né? Então, por como a gente entende a nossa essência e solidifica isso para que todo mundo que está trabalhando na Pier e nessa construção entenda o que é, mas como é que a gente mostra com a nossa cara isso para as pessoas. E foi aí que a gente descobriu a Sweet & Co. Vou contar brevemente como aconteceu, só a título de curiosidade. O Maurício, que é o cara que fez o primeiro logo da Pier, que é o que existe até hoje, ele já estava saindo da empresa quando eu perguntei para ele se ele tinha alguma agência de design para indicar, porque a gente queria desenvolver melhor a carinha nova da Pier. E ele falou assim, tem uma que eu tô vendo que chama Sweet & Co. Eu falei, não acredito, eu tava vendo exatamente o site deles ontem. Ele falou, então teve um match, assim. A Kika tava de férias e a gente entrou em contato com o Marcelo. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Guta e com a Brandin. Esse match, essa sensação de essas pessoas entendem o que a gente tá tentando fazer aqui e elas vão ajudar a gente a melhorar, a ser melhor nesse processo. Então, Marcelo, depois que a gente conversou com vocês, assim, para introduzir a questão da identidade visual da marca no assunto, eu queria te perguntar, as pessoas costumam confundir uma marca com um logo, né, com a cara dela. A Guta já falou que não que tem toda uma estratégia por trás, tem toda uma essência, uma comunicação por trás. Mas no fim, conta pra gente qual que é a importância que essa carinha da marca, que essa identidade visual traz quando você está desenvolvendo um processo de branding. Então, foi muito legal a abordagem que a gente teve com a Pier. Sempre foi uma comunicação muito fácil, assim, desde o começo. O briefing que a gente tinha da Pier é que a Pier estava passando por um novo momento, né? A Pier estava crescendo, estava amadurecendo e nos deram carta branca para a gente fazer essa reinterpretação. Foi um trabalho muito divertido, assim, para a gente ter no nosso dia a dia lá no estúdio, porque eu já conhecia a Pier, né? Eu já tinha sido impactado pela Pier, então era uma empresa que eu já conhecia e a gente ficou olhando para o logo, analisando os materiais que a Pier tinha anteriormente e a gente entendeu que a gente não precisava mudar esse logo. O logo, eu digo a tipografia, o Pier, as letras, assim. Porque isso comunicava algo muito simples. Já comunicava que Pier era aquilo, então a gente não via por que mudar algo que fazia sentido, né? Então o que a gente trabalhou nesse desenvolvimento de Pier foi muito mais uma paleta de cores, assets e uma possibilidade de desdobramento, né? Porque uma marca é muito mais do que só o logo. Uma marca é tudo, né? Uma marca é cor, uma marca é assets, são ilustrações, são embalagens, são mídias, são aplicativos. Tudo isso compõe a marca, claro, além do desdobramento e aprofundamento que a gente tem em branding, né? Então é muito além do que a gente só enxerga, né? Posso complementar aqui, que foi muito, muito legal, assim. Eu lembro que a gente se juntou, nós da Pier e as meninas da Brandin, para preencher o formulário da Sweet & Co. Sobre quais eram as nossas expectativas, era um formulário de briefing, né? E aí a gente sentou tal, e aí tinha lá um campo que nos dava esse poder supremo de barrar qualquer coisa. Então, o que vocês não querem de jeito nenhum? E a gente chegou a escrever assim, fonte serifada, né? A gente colocou fonte serifada, e aí a gente apagou, e aí a gente falou, pois uma outra coisa, né? Assim, só brilhem, né? Então, se não fosse essa carta branca, a gente não teria hoje na nossa marca essa fonte que a gente ama tanto, que é serifada, que é a Calistoga, né? Então, Marcelo, essa carta branca foi essencial. Uma surpresa positiva que a gente teve no fim, né? Tem um ponto que eu vejo muita startup, que é uma coisa que é assim, uma dívida de marca. Então, que você deixa para olhar a marca lá na frente e você vai fazendo dívidas ao longo do caminho. Então, você faz uma comunicação aqui que não tem a ver com quem você realmente é. Você faz um atendimento que não reflete quem você é. Você cria uma feature de produto que não está levando para o caminho da sua visão. Você contrata alguém que não entrega a mesma cultura. Você vai fazendo concessões e pequenas dívidas que você fala no futuro eu resolvo quando tiver mais funding e mais tempo. Eu acho que o que a Pier conseguiu fazer muito bem
foi arranjar formas dessa dívida não ficar tão grande. Então, o Igor e o Lucas, eles sempre escreveram muito, né, assim, conceitualmente, o que eles queriam que a marca fosse. A Kika está na empresa desde o início, não é normal ter alguém olhando para a marca desde o início, do lado de dentro. E aí a gente vê isso quando chega na hora de, tá bom, agora vamos fazer direito, que já tinha um monte de coisa bem resolvida. Então, por exemplo, a logo ser mantida é porque ela refletia quem a empresa é. Ela não foi feita, e aí óbvio que tem muito do Errara ter desenhado ela com essa sensibilidade de entender o que estava sendo construído ali. Mas mesmo o rosa, quando a gente percebeu que a Pier é uma marca super inocente, assim, super sonhadora, que o rosa faz total sentido nesse contexto, né? Então, todas essas coisas validam o próprio nome Pier. Ele é um nome que fala da leveza, é um negócio que flutua, é um espaço de amigos. Então, tudo isso vai mostrando que foi tendo uma preocupação com a marca, mesmo antes do projeto de branding, que fez toda a diferença para a Pier ser uma marca forte hoje e facilitou muito o trabalho da Brand Gym e com certeza muito o trabalho do Sweet & Co. Essa parte que você falou era exatamente o gancho para a próxima pergunta, Guta, que era entender de cada um de vocês, dos 3 lugares diferentes dessa construção, como é que foi o processo de chegar nessa essência da Pier e qual foi o papel que os membros que já estavam com a gente ao longo do caminho desempenharam para a gente conseguir entregar para eles também agora, para vocês que estão ouvindo, essa marca mais consciente, com uma cara nova e um pouco refrescada, digamos assim, né? Como é que foi esse processo de descobrir essa essência e qual o papel das pessoas que já estavam construindo a Pier do lado de fora nesse caminho que a gente fez? Acho que a Guta pode responder isso muito bem, porque a Brandin fez um processo super legal de conversar com muita gente, né? Então, acho que conta um pouquinho como foi o nosso processo. A gente sempre começa, que nem qualquer coisa de relação com o consumidor, com discovery, com aprofundamento, porque eu preciso ter dado para poder tomar decisão. Então, nada no processo de branding ele é aleatório, ele é sempre baseado em coisas que a gente percebe. O que deixa os engenheiros malucos é que nem sempre esses dados eles são numéricos, eles às vezes são qualitativos. Então, a gente olhou para a concorrência e aí a gente entendeu. A Pier sempre chamou os players antigos da indústria de dinossauros, né? Como é feito no mundo tech. Então, a gente olhou para os dinossauros, porque tem muito a se aprender com os dinossauros, né? Eles existem há muitos anos e eles fazem as coisas que eles fazem por algum motivo. A gente olhou para outras insurtechs no Brasil e fora do Brasil, porque também não precisa reinventar a roda se tem gente que já entendeu esse caminho antes. A gente estudou muito o que é essa noção de segurança, né? E esse contexto, assim, o que está acontecendo das pessoas, desde essa noção de a gente estar mais em comunidade e mais próximo dos nossos vizinhos e pares, a o que me deixa seguro, a minha relação com bens de consumo, qual o papel do meu celular na minha vida. E a gente conversou, e aí a gente fez um MBA em Pier, né? Então, eu já tinha o cartãozinho, o cara da recepção já me pediu para autorizar a gente chegando na Pier, vocês sabem dessa? Que o Wi-Fi conectava direto. Então, a gente fez uma imersão em Pier, e o Lucão, principalmente, e a Kika, fizeram uma imersão em branding. Então, a gente ficou especialista em Pier e vocês ficaram especialistas em branding. E aí a gente fez entrevista em profundidade com os founders, com pessoas que estavam ali muito por dentro da visão. A gente conversou até com alguns advisors, né? Desde do Bill, que foi CMO do Slack, que deu uma aula de branding e marketing pra gente, investidores, né, e enfim. Entendemos tudo isso para poder fazer uma diretriz, e aí a gente traçou a estratégia, desde essa parte mais tangível da argumentação e do posicionamento, de assumir a seguradora no nosso nome, de pegar o que converte e trazer ele para antes da venda e o que retém e trazer para depois. Então, essa coisa de argumento de CAC, argumento de lifetime value, de discutir muito cultura e discutir muito quem a gente é, né? Então, chegar nessa essência de marca, entender a visão da Pier, para onde a gente está indo, que não, apesar de todo mundo, aspas, saber, ninguém sabia me contar a mesma resposta, né? Ela tava assim, numa coisa meio no inconsciente da Pier. Então, a gente estruturou esse tipo de coisa, né? Um propósito, entendeu tudo isso. Então é isso, a gente investigou para fazer uma estratégia de branding, né, que a gente chama de brand strategy, e aí depois a gente tangibilizou isso tanto no que a gente chama de cérebro de branding, que é a nossa ferramenta, nosso canvas, e no posicionamento da Pier.
E a gente envolveu a comunidade nesse processo. Foi, inclusive, desse contato com a comunidade que a gente percebeu o como a gente falava de comunidade na hora errada, né, Guta? Assim, pensa que você chega num site para contratar um seguro e aí, de repente, alguém quer te vender uma comunidade. Você fala, epa, eu só queria um seguro, eu não queria uma comunidade, né? Então, era bem confuso para as pessoas. E esse processo de conversar com as pessoas nos ajudou a entender isso também. A gente envolveu a comunidade e uma coisa legal foi que a gente envolveu muito mais os brand lovers do que a galera que é indiferente. Porque as pessoas que são indiferentes ou que deixaram de contratar, elas não dão muita informação pra gente, porque ela tá ali meio aleatoriamente. Mas aquela pessoa que ama, que chama um amigo, que fala, eu já esgotei o meu desconto de indicação e tal, essa é a pessoa que a gente fala, por que é tão importante pra você a Peer? E essas pessoas deram, assim, informações essenciais pra saber que a Peer sempre fez a coisa certa. Por exemplo, né? Então, assim, sempre que teve que tomar a decisão, fazer a coisa certa, sempre teve no DNA. Que, às vezes, era a coisa mais difícil, né? Vai processar a pessoa que fraudou, não vai processar. Não, certo, se a pessoa está errada, se a gente acredita que ela está errada, então a gente tem que ir até o fim. Então, esse tipo de discussão dos valores e do que a gente representa, teve muito insumo da comunidade, porque a gente também não existe assim na gaveta aqui da Sweet & Co ou da Brandim uma marca de uma insurtech, sabe? Não tem isso. A gente tem uma marca da Peer. Então, a gente tem que entender o que é a Peer. E às vezes a gente tem uma impressão de dentro e outra de fora. Então, essa de fora é super importante. Então, depois que a gente fez todo esse processo, toda essa imersão, essa descoberta, que é um processo grande eu vejo muito como um processo grande de empatia e um processo grande de criação. O que mudou na visão de vocês? Qual foi a mudança mais importante? Ou a que, sei lá, pode ser aquela que ficou no coração porque é a preferida? Como quando vocês olham para a Peer de agora e a Peer de 1 ano atrás, quando a gente começou esse processo, o que mudou? Uma coisa que eu vejo que mudou, que foi muito legal, e eu acho que isso demorou um tempo para entrar no eixo, que marca começou a pautar um monte de decisão que não é de marketing, que é de produto, que é de atendimento, que é de cultura, que é de contratação. Então, essa ideia, essa mentalidade de que eu construo marca o tempo todo, em toda atitude que eu tenho, eu acho que ela é muito grande hoje na Peer. E eu acho que teve até um primeiro momento de ir muito para uma coisa empírica e do sentimento, sabe? Porque a gente tinha tanta segurança de quem a Peer era, que a gente se afastou um pouco da nossa origem de dados, assim, e de técnica e de tecnologia. Eu lembro até uma conversa com o Lucão, que eu falei, Lucas, a marca ela tem que estar a serviço do negócio, não das pessoas, sabe? E aí eu acho que hoje isso já está muito em sintonia. A marca da Peer, ela está ajudando a chegar aonde a gente quer chegar, do jeito que a gente é. E a gente já está conseguindo tomar decisão baseada em branding e baseada em resultado, porque eu acho que não se exclui. Então, acho que essa mentalidade é uma grande consequência positiva do projeto de branding. Para mim, o que fica, assim, do processo é que, realmente, a marca Peer, por ter amadurecido, ela virou essa amiga que você, às vezes, senta para conversar e pedir um conselho, né? Então, você pode acessar essa marca e você fala, ei, como é que a Peer agiria nessa situação, né? Então, essa consciência toda trouxe uma personificação que a gente consegue, hoje, colocar de forma prática nas coisas. E eu acho que isso se reflete muito na forma com que a gente está expressando isso no visual, né? A gente tá com um guarda-roupa de alguém que cresceu e que consegue ir agora num festival bem vestido, que consegue ir para um outdoor bem vestido, que continua super bem vestido no aplicativo e no site, com mais versatilidade, né, com mais possibilidades. Então, eu diria que de 1 ano para cá, a gente cresceu aí 1 década, né? Então, tem muito a ver com a terapia de novo. Eu acho que uma coisa muito, muito legal desse processo todo, que a gente percebeu na nossa entrega, que é muito mais visual, né, que a Branding aprofundou na forma estratégica, foi que a gente cresceu também a gente viu a marca se desenvolvendo junto com as pessoas. Conforme a gente ia conversando com as pessoas e dando feedback, fazendo ajustes, fazendo novos testes, eu acho que a gente percebeu que a Peer estava se tornando quem a Peer, sabe, o que a marca realmente queria ser.
e estava tentando ser durante todo esse tempo. Então foi muito legal a gente participar disso e pensar como é que a gente pode trazer mais para essa marca, como é que a gente pode trazer a honestidade da marca, o astral da marca, que é leve, que é divertido, que está sempre buscando fazer a coisa certa e acreditar nas pessoas, nos peers, e afastar essa marca daqueles processos lentos e burocráticos. E então foi um processo muito rico nesse sentido, sabe? E a gente conseguia enxergar essas mudanças e apresentar uma proposta e apresentar uma marca que tivesse uma continuidade, né? Porque a marca, às vezes, quando ela muda, quando ela cresce, não significa que ela tem que ter um logo novo, que ela tem que ter tudo novo, sabe? A marca pode só ter leves modificações e isso já representa muita coisa dentro de uma marca. Então, até na Gestalt tem a gente chama de continuidade, né? Que a gente consegue enxergar o todo sem ter essas quebras que às vezes atrapalham a nossa percepção. Então foi muito bacana participar disso e ver o quanto a Peer realmente amadureceu e cresceu, né? Além de trocar a roupa nova e ter um novo peso em branding, acho que a Peer realmente agora é a Peer, sabe? É a Peer que a gente viu crescer e que acho que sempre quis ser. Então isso foi muito bonito mesmo. É engraçado isso que você falou, Marcelo. A gente contar pra vocês, acho que vocês vão gostar de saber. A gente teve um encontro virtual com membros algumas semanas e a gente deu spoilers da marca nova. E a Carol, lá de BH, falou assim pra gente: é a Peer, essa é a Peer. Tipo, ficou com a cara da Peer. Então, é muito engraçado como quando você é fiel com essa essência, as pessoas reconhecem que não é uma ruptura, né? É uma evolução, não é algo novo. É um amadurecimento do que já tinha. Mas as pessoas vão perceber muito as mudanças que a gente fez, que são externas, que são visuais, né? E aí, Marcelo, a gente acabou descobrindo e trilhando um caminho que ele é um pouco diferente das empresas de tecnologia tradicionais, assim. Visualmente falando, é um caminho que não é tão comum para as empresas de tecnologia, startups escolherem. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa decisão das cores mais pastéis, a fonte que é serifada, a combinação de elementos do 2D com 3D? Conta pra gente como é que foi o processo. Então, foi um processo muito de... Primeiro a gente tentou entender o que a Peer desejava ser e como é que a gente poderia trazer esses elementos para a marca, né? Eu lembro muito bem que numa das nossas primeiras calls, a Erika comentou que o sonho da Peer é rosa, ele não é azul. Então a gente começou a estudar rosas e eu lembro que teve uma semana inteira que a gente ficou testando tons de rosa. A gente testou incansavelmente tons de rosa pra gente achar um tom que representasse a Peer, e acho que até na psicologia das cores, né? O rosa representa muito a humanidade, representa muito a amizade, é uma cor muito humana, é uma cor que, assim, aproxima as pessoas. E a gente assumiu isso, a gente vai assumir o rosa vai ser uma cor principal de Peer, a Peer é isso, né? A gente também criou uma paleta de cores que é amigável, que traz proximidade para as pessoas, que ela não é, assim, não machuca os olhos, sabe? São cores agradáveis e que são fácil, assim, é fácil assimilar essas cores. Então o que a gente fez foi muito um resgate dessa noção de comunidade que a Peer carrega muito no DNA, trazendo isso para o visual. Eu acho que o próprio fato da Peer se distanciar um pouco das startups no visual já é algo muito bom, né? Porque eu acho que toda empresa quer se destacar e ser diferente. O que a gente fez foi só traduzir mesmo o que a Peer era para esses elementos. Foi muito bacana a construção desses elementos 3D que nós trouxemos para a marca, junto com os 2D, porque traz uma versatilidade muito grande. A gente pode desdobrar isso de diversas formas, né? Tanto para um mobiliário urbano, para um stories patrocinado, ou para um fundo num post. A questão de fonte também, a gente buscou fontes que fossem comunicar textos com carinho, mas que tivessem peso, que tivessem leitura. E às vezes as fontes serifadas não são tão ruins, Kika. Às vezes as fontes serifadas trazem um quê humano, sabe, para as marcas. Porque se a gente fosse usar fontes que fossem só sans, seria algo muito sem peso, às vezes é muito... quase algo transparente, sabe? Então, às vezes, a serifa ela pode ser muito positiva se ela for usada em pequenas doses e em elementos bem específicos. Então, acho que foi uma construção que fez muito sentido e a gente fica muito feliz que a Peer acreditou no nosso trabalho, mas acho que indo além, acreditou no que a Peer realmente queria ser, sabe? Eu lembro de um ponto bem... um medo, assim, que a Peer tinha era, mas a gente vai usar rosa, será que essas cores não estão muito, de repente, infantis? Tipo, não, a gente não precisa olhar para essas cores como cores infantis, são cores, de repente, elas são sinceras, elas são honestas, então essas cores não precisam ter uma cotação negativa, sabe? A gente pode aceitar as coisas como elas são e agregar isso para nossa marca. Então, acho que isso foi um crescimento também da própria Peer, sabe?
Até complementando, né? Eu acho que a gente falou tanto dessa letra serifada que a gente ama muito, e a gente não falou da outra, né? Eu acho que as duas escolhas foram muito precisas. A Ribble, ela é uma fonte que, diferente da fonte anterior que a gente usava, ela é mais fina, né? Então ela ocupa menos espaço físico nas nossas telas. E pra gente isso era muito importante, né? Porque a Peer, ela é muito respeitosa com o espaço livre, com esse respiro, com essa liberdade das pessoas. Então, acho que isso se reflete muito nessa escolha dessa fonte também. Só pra galera entender também o que a gente tá falando, a fonte serifada é aquela fonte que tem mais pontinhas, ela não é toda redondinha. Bom, e esse processo de construir a identidade visual da marca, eu lembro que ele, na minha opinião, assim, ele trouxe muitas camadas da Peer, né? Não é só a cor, não é só a fonte, não são só as ilustrações, mas como todas essas coisas se combinam e acabam criando uma personalidade muito única, que tem a ver com a vocação, a vontade da Peer de ser algo muito único no mundo que a gente vive, de ser um sonho muito único para o futuro que a gente quer ter, né? E então, para a gente terminar, queria propor um exercício, bate-bola, jogo rápido, para cada um resumir em uma frase o que é a Peer e para vocês contarem um pouco como vocês veem essa marca no futuro, daqui a uns anos, realizando esse propósito que a gente tem. Como é que a Peer vai estar na visão de vocês? Bom, para mim, eu acho que Peer é o futuro das empresas, assim, sinceramente. Eu acho que é um modelo de negócio que dá muito certo. A gente sente que a Peer tem essa inspiração, sabe? De respeitar o espaço, mas também de dar espaço e acreditar nisso, e acreditar nas pessoas, e acreditar na honestidade. Eu acho que esse é o futuro, sabe? Eu acho que isso acaba chamando mais consumidores e que isso faz o consumidor querer estar perto. Para mim, a Peer é esse lugar, Peer, né? É esse lugar tão gostoso, e é tão gostoso que você quer dividir com outras pessoas, que você não quer viver sozinho. E aí vem vindo gente, e aí vai ficando mais gostoso. Então, acho que esse lugar quentinho, gostoso, que a gente traz gente, que mais gente traz mais gente, né? E aí tem essa coisa da comunidade que vai se aglomerando. E eu acho que a Peer do futuro é o Peer que as pessoas podem trazer o que elas quiserem para esse Peer, né? Hoje a gente faz seguro de celular e de auto, mas no futuro eu quero fazer seguro de caiaque, de qualquer coisa que seja importante para as pessoas e que elas possam trazer para esse Peer, né? Então, eu acho que no final das contas, Peer é muito sobre agregar, sabe? Da forma mais gostosa e mais leve possível. Peer, para mim, é essa empresa que é muito leve e carinhosa no jeito de tratar e sonhadora, né, de querer mudar o mercado de seguros, e muito honesta e muito baseada em fazer a coisa certa. E o que eu vejo do futuro, eu acho que o que a Peer está transformando é que ela leva para as pessoas esse seguro em que você pensa seguro de uma forma diferente, porque você pode confiar, você sente que não tem ali 1000 cláusulas para te impedir de receber o seguro, que na hora que você mais precisa, que ela vai ajudar. Eu acho que isso muda a forma como a gente vê o seguro, porque não é mais uma relação minha com a seguradora, né, e sim minha com todo esse entorno de pessoas, e sempre vai ser uma marca sobre como a gente se sente seguro e como a gente vive em comunidade protegendo uns aos outros. Bom, então eu vou responder a minha própria pergunta também. Para mim, o que mais me marcou nesse processo de aprender quem a gente era e construir a marca da Peer foi quando a Guta contou pra gente sobre o arquétipo do idealista. E ela trouxe um texto que era como se fosse um manifesto desse arquétipo, que representa bem a Peer, e ele começa da seguinte forma: a vida não precisa ser dura. Você é livre para ser você mesmo e viver de acordo com seus melhores valores, aqui e agora, apenas seguindo normas simples. Para mim, essa frase resume a Peer. É sobre leveza, é sobre aproveitar o que a gente tem, é sobre confiança, é sobre criar normas que façam a gente viver melhor e não que criem mais burocracia na nossa vida. Então, obrigada, Guta, obrigada, Marcelo, obrigada, Kika. Falar dessa marca me enche de orgulho e dá quentinho no coração. É muito bom saber que agora a gente está mais consciente e mais bonito para levar a Peer para o mundão afora. Então, a gente fica por aqui. Vou pedir para cada um dar uma despedida, deixar um recado para a comunidade. Bom, gente, muito obrigado pelo convite, adorei bater esse papo com vocês, foi um prazer. Obrigado por entrar em contato com a gente, acreditar no nosso trabalho, e obrigado por fazer a gente acreditar no trabalho da Peer, né? Desejo sucesso a todo mundo, um beijão carinhoso aqui de Porto Alegre.
Obrigada, Marina. Obrigada a toda a comunidade da Peer. E a Peer não seria o mesmo sem a comunidade, né? Então, acho que... Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada também pelo espaço. Adorei o papo. Eu sinto muito orgulho desse nosso processo, das pessoas com que a gente trabalhou junto. Obrigada, Brandin. Obrigada, Sweet Co. E obrigada, Marina, por ter sido braço direito tantas vezes nesse processo também. Um beijo, comunidade. Bom, gente, se você chegou até aqui, agora você está graduado em Peer, sabe tudo da nossa essência. E a gente se vê por aí. Segue a gente no Instagram, @PeerDigital. Assiste meus vídeos lá no seu e-mail e tudo que a gente produz com tanto carinho para vocês. E obrigada por estar com a gente.